Perseverando na história vitoriosa, a história humana vai acontecendo, mas paralelamente Deus está realizando a sua história, que passa de forma muito especial, básica, pela obra dele em Cristo Jesus, dentro da história humana. As Escrituras falam dessa história vitoriosa. O livro de Apocalipse fala de forma muito específica sobre essa história vitoriosa e fala nos chamando para perseverar nessa história. Vamos continuar sendo abençoados pelo livro de Apocalipse. Hoje vamos ler em Apocalipse capítulo 4, versos 1 a 11. Apocalipse 4, 1 a 11 é a porção da palavra de Deus para nós nesta manhã. Apocalipse 4, 1 a 11. Mas antes, vamos recordar o verso que temos destacado em Apocalipse, Apocalipse 21, 4. Vamos dizê-lo juntos? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aí está a mensagem e a esperança e o chamado de Apocalipse em um verso bem resumido. Apocalipse 4, 1 a 11, diante do trono. Apocalipse 4, 1 a 11. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos ser abençoados pela palavra de Deus. Diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por sua vontade elas existem e foram criadas. Ouvimos, recebemos a palavra do Senhor. Trono não é algo não mais familiar a nós, na nossa cultura, por causa da realidade política, nosso sistema político e de governo.
Trono tem um impacto pequeno em nós, porque não temos a visão do que é o poder do trono, a manifestação do trono. Mas temos que fazer a nossa mente dimensionar o que é um trono para apreciarmos o que está aqui nesse texto. É um texto sobre um trono único, singular, e um trono de uma implicação fundamental para a nossa existência, não somente hoje, mas para todo sempre. Grande trono, grande trono. É importante situarmos onde nós estamos no livro de Apocalipse, temos caminhado através dele. O livro de Apocalipse começa com uma introdução do apóstolo João, o que recebeu a visão do Apocalipse, registra neste livro. E depois de uma introdução, vem a primeira visão lá no capítulo 1. Ele diz no capítulo 1, verso 10, achei-me em espírito. Essa expressão, achei-me em espírito, ele começa a ter a visão, é dado a ele por Deus, uma visão que ele registra, está neste livro. E depois de apresentar a sua primeira visão, ele vai falar das 7 cartas, ou vai escrever as 7 cartas às igrejas. Na visão, então, e quando ele está em espírito, uma voz chega a ele, uma voz diz ele muito forte, como de trombeta. E essa voz, então, apresenta a ele esta mensagem, e a mensagem às 7 igrejas. Depois, então, de falar das 7 igrejas, nós chegamos agora ao capítulo 4, na segunda visão. Há uma segunda visão agora. Depois dessas coisas, diz ele no verso 1 do capítulo 4, depois dessas coisas, olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. E em seguida, no verso 2, ele diz, imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Então, novamente, a visão chega para ele, uma nova visão agora. Novamente ou imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Nesse momento, quando se abre esta porta do céu para ele. É a segunda visão. Agora, esta segunda visão, que se refere ao trono, vem logo após as cartas das 7 igrejas. 7 igrejas é o estado perfeito. 7, sim, falando as 7 igrejas reais daqueles dias de João em 7 cidades diferentes, mas se referindo à igreja como um todo no mundo e em todos os tempos. As experiências das 7 igrejas ali, as realidades que elas passam, vivem, são comuns a todas as igrejas em todos os tempos da nossa história. As 7 igrejas representam nós mesmos nas nossas lutas. As cartas às 7 igrejas são mensagens pertinentes a nós hoje, advertências, chamados pertinentes a nós. Mas nós encontramos ali nas 7 igrejas, as 7 cartas, a nossa realidade, a realidade delas, como desafiadora. Nós encontramos entre as 7 igrejas de Apocalipse, igreja fiel. Encontramos a igreja morna, que é irrelevante, inútil, perdeu sua força, a sua expressão. Nós encontramos ali igreja contaminada pelo pecado. Nós encontramos igreja fraca, como a de Esmirna, do ponto de vista dos recursos humanos, mas diz a palavra que ela é rica. Ela pode parecer pobre, mas ela é rica. Enfim, nós encontramos toda essa realidade da igreja, muito real neste mundo, nós vivendo a vida cristã, na nossa caminhada aqui neste mundo, esta luta, esse desafio constante. Agora, a segunda visão de João, aqui no capítulo 4 que nós lemos, vai contrastar a nossa realidade, muito imanente neste mundo e na nossa fraqueza, com a grande glória do trono. É importante, é fundamental que nós, como igreja, enquanto buscamos viver a vida com o Senhor e lutamos aqui neste mundo para esta vida cristã, nós precisamos lembrar que, juntamente, enquanto acontece essa nossa realidade, há também a realidade do grande e glorioso trono do Senhor. O chamado do capítulo 4,
A mensagem do capítulo 4 para o seu coração nesta manhã é esta: permaneça diante do trono. Permaneça diante do trono. Nós vamos vivendo a nossa vida cristã dia a dia, ano a ano. É importante que enquanto nós caminhamos e nos vemos talvez tantas vezes impotentes e fracos, e tantas vezes perseguidos como algumas das 7 igrejas eram naqueles dias, oprimidos pelo mundo, a realidade, as situações, as incertezas dessa vida, que nós sempre lembremos que acima de toda essa realidade, que passa e é muito passageira, há a realidade do grande e glorioso trono. Enquanto caminhamos a nossa história neste mundo, devemos lembrar que estamos diante do grande trono. Precisamos permanecer assim, sempre diante do trono. Essa visão que ele tem aqui, e é narrada no capítulo 4, ela continua e vai falar de tempos difíceis que a história há de apresentar, inclusive ou especialmente para a igreja de Cristo. Mas sempre haverá esse trono. Esse trono está estabelecido firmemente no céu. Não podemos ficar diante de poderes humanos, não podemos permanecer diante das nossas próprias forças, mas como crentes em Cristo Jesus e como igreja, precisamos permanecer diante do trono enquanto viajamos por esta vida. Permaneça diante do trono glorioso, glorioso. Se você fosse desafiado ao seguinte: descreva o trono de Deus, o que é que você faria? Ou até antes, se fosse você desafiado a expresse para mim a presença e a pessoa de Deus, o que é que você faria? Na visão de João, é buscada a figura do trono. Manifestação de Deus, trono, trono. Nos sistemas monárquicos, o trono é o centro do poder. Há algumas monarquias ainda no nosso mundo hoje, mas elas não têm a mesma força governamental que tinham os tronos nos dias de João. E que houve até questão de pouco tempo atrás, os 2 séculos do nosso mundo ocidental, o rei como absoluto. Então o trono é a figura do rei em seu poder absoluto. Como representar a pessoa de Deus? Veja bem que não há nenhuma descrição da pessoa de Deus. Jesus Cristo diz: Deus é espírito. Não vai se fazer uma forma humana, uma representação humana para Deus. Não há como se criar imagens de Deus. Aliás, até em relação a falar de Deus, a Bíblia proíbe qualquer ideia de imagem, porque o ser humano é assim, ele achou que algo é um pouco sobrenatural, ele já constrói uma imagem representando aquilo e quer adorar aquilo. O coração humano facilmente fica idólatra. Aqui nós temos o trono de Deus como representação de Deus em seu poder, em sua glória. João vai buscar um trono, não sei o que é que você buscaria, mas ele vai descrever esse trono de uma forma, de uma aparência muito rica e preciosa. Ele diz que era semelhante a sardônio e jaspe, 2 pedras preciosas. E perceba sempre a linguagem figurada de Apocalipse. Ele não diz que era sardônio e jaspe, mas semelhante a sardônio e jaspe. A melhor forma de João traduzir para nós o que ele viu é comparar com essas pedras preciosas. Essas pedras aparecem nas Escrituras, por exemplo, no Velho Testamento, na vestimenta do sacerdote. Lá no templo em Jerusalém havia o peitoral, e no peitoral 12 pedras, cada uma representando uma das tribos que compunham o povo de Israel. E 2 dessas pedras eram sardônio e jaspe. Quando chegamos no capítulo 21, e João vê a nova Jerusalém, a Jerusalém eterna, ele fala dos fundamentos que sustentam aquela cidade. E cada fundamento é uma pedra preciosa. E entre as pedras ali também estão sardônio e jaspe. Então, no contexto de Apocalipse,
Sardônio e jaspe representa uma preciosidade e um resplandecer, uma forma que impressiona, uma aparência que chama atenção como algo que é distinto, que é precioso, que é até sublime. Essa é a ideia de João quando vê esse trono. É um trono glorioso. Você deve permanecer diante desse trono porque ele é glorioso. E há uma manifestação nesse trono. A manifestação de relâmpagos, vozes e trovão. Relâmpagos, vozes e trovão. Tremenda manifestação. Nos dias de João, relâmpago e trovão era algo que realmente assustava, mas até hoje nós ficamos assustados. Quando um trovão muito forte soa, nós também ficamos assustados e impressionados. Relâmpagos, nos nossos dias, com toda a tecnologia nossa, até com a criação do chamado para-raios, é algo que tememos. Se estamos em qualquer lugar e há relâmpagos, logo procuramos nos recolher. É mortífero, é poderoso. É poderoso. Então, aqui desse trono saem relâmpagos e trovões. A presença de Deus gloriosa manifesta nesse trono. Esse trono precioso, dessa aparência preciosa, resplandecente. E com essa manifestação do quê? De poder. Manifestação de poder. Relâmpagos e trovão. Quando o povo de Israel, lá no Velho Testamento, 14 séculos antes de Cristo, está diante do Monte Sinai, e ali há uma manifestação da presença, da glória de Deus para o povo, e entre outras coisas que acontecem naquele monte, nós encontramos relâmpagos e trovão. Há figuras que nos dão uma ideia da grandeza do poder de Deus. E há aspecto da transcendência, um mar de vidro, como cristal. Mas é um mar, um mar. Para João, o mar representa distanciamento e separação. Ele está exilado onde? Em Pátimos. Pátimos é uma ilha. E o mar é uma barreira para João. Ele não pode nem estar com essas igrejas que estão no continente, na Ásia Menor, hoje Turquia, porque o mar o separa. Ele é isolado numa ilha pelo mar. E aqui então o mar, a ideia de que Deus desse trono é transcendente, está distante e separado da nossa pequenez, da nossa finitude. Mas há o dia em que nós estaremos então glorificados e numa comunhão muito íntima com Deus, na Nova Jerusalém, porque no capítulo 21, João vai dizer o quê? Lá no verso 1, e o mar já não existe. E o mar já não existe. Agora estaremos então com o próprio Deus na sua glória. Então, enfim, esse trono é glorioso. Você precisa permanecer diante desse trono, porque não é qualquer trono. É o trono da maior glória possível. Mas, à volta desse trono há um arco-íris, diz o texto. Arco-íris que sempre nos encanta e chama a nossa atenção. O apóstolo João, nas suas visões aqui em Apocalipse, se remete muito aos profetas do Velho Testamento e visões que eles tiveram também. Nós vamos encontrar em Ezequiel a figura do arco-íris. Mas a figura do arco-íris aparece nas Escrituras num lugar de uma forma muito especial. Gênesis 9, narrativa do dilúvio. Quando Deus, então, destrói a maior parte da humanidade, salvando apenas uma família. O dilúvio, águas e águas desceram. Mas passa o dilúvio. E Gênesis 9 diz que surge o arco-íris no céu. E diz Gênesis que Deus fala que este é um sinal da sua aliança com o ser humano. E nunca mais haveria uma destruição daquela forma. O arco-íris fala do castigo, do juízo que passou e agora da graça de Deus presente. A figura do arco-íris, então, nos remete a Jesus Cristo. E um arco-íris sempre nos encanta. Em geral, ele aparece com 45 graus, uma parte. Mas quando nós vemos um com 180, que ele começa e termina por inteiro, achamos
maravilhoso. Mas a descrição de João, se você prestou atenção, esse arco-íris tem 360 graus, é a volta do trono todo. Então, um extrapolar da expressão da graça de Deus. Mas quando nós vemos a primeira visão dele no capítulo 1, a partir do capítulo 1, nós vemos que ele ouve essa voz como de trombeta forte. E essa voz é de Jesus Cristo falando a ele. Manifesto ali como Filho do Homem. Filho do Homem, um título que vem do profeta Daniel, cerca de 6 séculos antes de Cristo, quando então ele fala da obra de Deus no futuro. E Jesus Cristo vai dizer, eu sou o Filho do Homem. Jesus vai assumir esse título. O que fala realmente da encarnação de Deus, mas fala de Deus conosco. Fala da divindade de Jesus Cristo enquanto manifesto na forma humana. E nós vemos lá na primeira visão que o Filho do Homem está manifestado de forma gloriosa também no capítulo 1, naquela visão. E é ele que fala com a voz poderosa. E agora João diz que ele ouve novamente essa voz aqui poderosa, quando ele começa a narrar a sua segunda visão. Jesus Cristo presente. Então, aquele trono envolve aquele que está sentado, o Deus Todo-Poderoso, como cantam aqui os seres viventes, mas temos a expressão trinitária. A presença de Jesus Cristo é manifesta aqui nesse trono, mas é manifesta também a presença do Espírito Santo. O texto nos fala sobre as 7 lâmpadas que são os 7 Espíritos. 7, novamente, o estado perfeito. E podemos fazer a correspondência até do Espírito Santo aqui, como aquele que olha e cuida das 7 igrejas, mas acima de tudo, 7 como o estado perfeito do Espírito Santo de Deus. E então temos aí a presença de Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Filho Salvador, e o Espírito Santo, o Consolador, o nosso Confortador e Sustentador. Mas é um trono glorioso então, porque é Deus manifesto, de forma tremenda, única, singular, e manifesto nesta ação trinitária. É o Deus Todo-Poderoso que nos criou, nos conduz, nos ama até o ponto de nos dar Jesus Cristo, e pelo Espírito Santo nos fala, nos alcança, nos transforma, nos salva e nos preserva para Ele eternamente. Grande trono, permaneça diante do trono enquanto você caminha por esta vida, igreja. Enquanto você caminha por esta vida, você, discípulo, discípula de Cristo Jesus, permaneça diante do trono. Não fique impressionado com os poderes humanos tremendos que estão aí. Mais à frente, Apocalipse vai nos lembrar desses poderes humanos. Muitas vezes nos impressionam e queremos adorá-los e achar que eles são os maiores de todos. Às vezes eles nos assustam. Permaneça diante do trono. Não deixe de olhar para o trono, esse trono glorioso. Unicamente, de forma singular, glorioso. Você tem permanecido diante do trono? Ou você está permanecendo diante do quê? Da sua conta bancária, do partido político, do governo, do entretenimento, de um lazer, de uma força humana? Permaneça diante do trono. Enquanto você caminha, você pertence ao Senhor. Permaneça diante do trono. Glorioso trono, sim, mas um trono então, como ele é soberano, soberano. O cântico é o seguinte, o louvor é o seguinte: Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Todo-Poderoso. É o Deus que tem o controle de todas as coisas. Não é um Deus que perde o controle, o poder dele é grande, mas não é tão grande ao ponto de algumas coisas escaparem dele. Ele é todo poderoso, é o Deus soberano. Por isso, a voz vai dizer para João no verso 1, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E note o verbo deve.
Às vezes usamos deve como um pode ser, quem sabe, mas aqui é o deve no seu sentido primeiro, aquilo que necessariamente terá que acontecer. O que é que ele está falando? Deus está na condução da história, João. E aqui nós vemos a visão do trono, mas essa visão, como eu disse, vai continuar e vai narrar diversos dramas da história humana que nós, inclusive como igreja, vamos estar envolvidos. Essas coisas devem acontecer, mas devem porque Deus Todo-Poderoso está no controle. E até diante dos momentos mais difíceis, Deus continua conduzindo a história. É o Deus soberano, é o trono soberano. Você precisa permanecer diante do trono soberano. E se você não permanecer diante do trono glorioso e soberano, diante do que você vai permanecer? A história está entregue a si mesmo e você também, o que será, será, e o que será é que vai acontecer nada, vai dar tudo em nada. Tudo vai continuar como está sempre, ou talvez até piorar amanhã. Há algum sentido? O livro de Apocalipse nos diz que a história tem um sentido e Deus está sobre todas as coisas. E a minha vida e a sua está nessa história vitoriosa e nela perseveramos. A palavra final e a direção não é dada por nenhum poder político ou econômico, é por Deus. Os sistemas políticos e econômicos vêm e vão, mas Deus continua no trono e Ele é soberano. E a nossa vida está nas mãos dEle, não nas mãos da história que os homens estão escrevendo e acham que tem todo o controle. Nós temos uma instituição nos nossos dias chamada Nações Unidas, que fazem muitos projetos bons até, outros já preocupantes. Mas falam eles como se eles pudessem controlar a história humana e do mundo. Há uma dimensão ali equivocada, quando cruzam a linha, o limite, e começam a falar com essa prepotência, como se eles pudessem controlar a história da humanidade. Nenhuma Nações Unidas vai controlar a história da humanidade. Somente aquele que está no trono. Trono glorioso e trono soberano. Meu irmão, permaneça diante do trono. Às vezes as lutas serão grandes, momentos escuros podem surgir. Não deixe de permanecer diante do trono. Lembre-se do trono. Lembre-se daquele que é para todos sempre. Cuidado, para não deixar nada crescer diante dos seus olhos e parecer que é maior do que Deus. Permaneça diante do trono glorioso e soberano e permaneça diante do trono adorado. É o que nós encontramos aqui. O trono adorado. Sim. Não o trono, mas aquele assentado no trono. O trono é simbólico. O trono é o símbolo dele. Aquele que está sentado no trono, todo-poderoso. O Deus manifesto em Cristo Jesus e no Espírito Santo, o Deus todo-poderoso. Ele é adorado. É adorado por quem? Adorado por 4 seres viventes. A organização toda aqui, nesse grande ambiente real do trono, é de um anfiteatro. Às vezes usamos a palavra anfiteatro de forma equivocada. Anfiteatro não é um teatro de meia-lua, um semicírculo. O anfiteatro é um teatro de volta toda. Você tem o palco no centro e a plateia na volta toda. E aqui, quando nós lemos a visão de João, a visão do trono, nós temos uma organização de um anfiteatro. E há esses 4 seres viventes que surgem aqui. O arco-íris é a volta toda. E agora esses 4 seres viventes que surgem nessa organização aqui, teatral, na visão de João. Quem são esses 4 seres viventes? Há um que parece, veja sempre parece, diz João, semelhante, não é que é, mas semelhante a um leão, a um boi, a um homem e águia.
Os 4 seres viventes representam a criação de Deus, toda a criação. E podemos buscar até a simbologia, os intérpretes trabalham com elas desses animais, por exemplo, a águia seria o veloz, o homem, a inteligência e daí por diante. Mas o importante é o número 4. O número 4 em Apocalipse representa toda a criação de Deus. Vai falar dos 4 cantos da terra. Nós falamos dos 4 pontos cardeais. Para falar do quê? De toda a expansão geográfica e o que está nela. Então, os 4 seres, quando se fala 4 na simbologia Apocalipse, é sempre a ideia do todo da criação, do mundo. E aqui, então, aparecem os 4 seres viventes representando toda a criação de Deus. E eles aparecem para o quê? Fazendo o quê? Para adorar. Para adorar. A criação foi criada para adorar a Deus. O ser humano foi criado para adorar a Deus. Há um catecismo já antigo, histórico, de orientação evangélica, protestante, catecismo de Westminster, e na pergunta do catecismo é: qual é o alvo principal do homem, do ser humano? E a resposta do catecismo é: glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. O problema desde o jardim do Éden é que o ser humano entendeu que esse não é o propósito maior do ser humano. É adorar a si mesmo, é adorar as coisas. Por isso o ser humano é complicado. Ele ficou descalibrado. Já viu um pneu descalibrado? Como é que ele gira? Já viu quando um carro passa com um pneu descalibrado? Porque não está organizado em termos do centro. Não há um equilíbrio em relação ao centro. O ser humano está como esse pneu que uma hora vai despedaçar. Porque ele não tem a sua estabilidade, o seu foco, a sua organização espiritual, moral, no centro. Deus e a sua glória. Viver para a glória de Deus. Colocar Deus no centro da sua vida. A criação foi criada para glorificar a Deus. E há esse dia aqui, quando então, diante de Deus, toda a criação glorifica a Deus como foi a intenção quando o jardim do Éden existiu. Há um redimir, há um voltar a ela. Santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. A criação canta e repete: santo, santo, santo é o Senhor. E essa repetição 3 vezes de santo é um superlativo. Essa repetição é a forma, a língua original, de dar uma ênfase. Poderíamos traduzir como santíssimo é o Senhor. Santíssimo, isto é, santo no grau mais extremado acima de todos. Ele é distinto, isso que é santo. Ele é distinto de toda a criação na sua limitação, na sua finitude, na sua imanência. Naquilo que eu sou e você é tão pequeno. Deus não pertence a essa categoria. Ele é santo, ele é separado, ele é distinto, ele pertence a uma outra categoria. Ele é santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. Por isso ele é santo. Grande culto acontece ali, que deveria e deve acontecer na minha vida e na sua sempre. Em tudo o que somos, em tudo o que fazemos, nada deve ser o centro. Deus deve ser o centro sempre. Não com expressãozinhas vazias de tradição social. Deus abençoe. Se Deus quiser. Isso não significa nada. Estamos falando de realmente estar rendido diante da soberania de Deus em tudo que fazemos, somos e pensamos. Redimidos por Jesus Cristo, graça manifesta no arco-íris, graça de Deus. O julgamento, assim como o dilúvio veio, como o julgamento passou, o arco-íris surgiu. Jesus Cristo foi à cruz, o julgamento de Deus aconteceu ali uma vez.
E agora aqueles que se abrigam nesta cruz encontram o arco-íris, Jesus Cristo, a graça de Deus, o perdão, o relacionamento com Deus para sempre e a volta ao bom senso, a volta ao equilíbrio com Deus no centro. Morri com Cristo quando Ele morreu, pela fé morri com Ele. Renasci no poder do Cristo ressurreto. Vivia antes para uma vida centrada no mundo, em mim mesmo. Mas morri, esse sistema em mim morreu, foi crucificado com Cristo. Renasci agora para ter Deus no centro da minha vida. Eu estar sempre cultuando esse trono glorioso em tudo que eu faço, em tudo que eu sou. No meu lazer, no meu trabalho, na vida familiar, na minha vida profissional, em tudo que eu sou. Sempre buscando ser aquele que no que faz e glorifica a Deus. Enfim, a adoração é o que acontece diante desse trono. Permaneça diante do trono, o trono adorado. Permaneça em adoração. Mas além dos 4 seres viventes, nós vamos encontrar 24 anciãos. 24 anciãos. E de início, é preciso notar o número 24, que é 12 multiplicado por 2. E quando nós caminhamos por Apocalipse e pela Bíblia também, o número 12 sempre reflete o povo de Deus e a governança de Deus sobre o seu povo. E vamos encontrar, inclusive, 144 mil mais à frente no Apocalipse para falar do todo o povo de Deus redimido. E o que é que nós temos ali? É o número 12 extrapolado. 12 vezes 12 e multiplicado por 1000. E 1000 é um múltiplo de 10. E o 10 tem então esse estado completo. E aí então essa multiplicação e essa aritmética toda aí, para nos dar uma ideia do que? De uma totalidade realmente abrangente do povo de Deus. 12. Nós encontramos nas Escrituras Sagradas que Israel tinha 12 tribos que vinham de 12 patriarcas. Nós encontramos no Novo Testamento Jesus Cristo com 12 apóstolos. Esse 12 que sempre representa o povo de Deus e a governança de Deus no seu povo. E aqui nós temos esses 24, quem são eles então? É simplesmente o povo de Deus. O povo de Deus do Velho Testamento e do Novo Testamento. Os 12 do Velho, os 12 do Novo. É o povo de Deus. Mas esses 12 estão vestidos de branco. Trajando de branco. E já vimos nas cartas às igrejas a promessa do traje branco. Isto é, estar puro, justificado diante de Deus. Não pelos nossos próprios méritos, mas através da morte de Jesus Cristo. Então, no perdão total, pleno, absoluto nele, nós nos tornamos justificados e puros diante de Deus. É a igreja, é o povo de Deus aqui, 24. 24, e eles têm coroas. Mas a palavra para coroas aqui não é a palavra para coroa real, isto é, coroa de governo, isto é, coroa de poder. A palavra para coroa aqui é a coroa de vencedor. Nós temos uma palavra só para coroa, mas na língua original haviam duas. A diadema. Diadema é a coroa governamental, do rei, da rainha. Mas havia a palavra Estéfano, coroa do vencedor. Quem ganhou, por exemplo, uma competição olímpica, esse então tem a coroa do vencedor. É essa coroa que esses anciãos estão portando. Não coroa do poder e da realeza, mas a coroa de vencedores. Esses estão diante de Deus cantando porque venceram. Venceram pelo sangue do Cordeiro, venceram através da morte de Jesus Cristo. E diante de Deus agora, eles louvam ao Senhor. E eles fazem ali 3 coisas. Eles se prostram, diz o texto. Eles adoram. E eles lançam as suas coroas para o trono de Deus. Toda vez que os 4 seres viventes adoram a Deus, eles lançam as suas coroas
para a presença de Deus. Por quê? Porque essa vitória deles não é deles, não foi por eles, foi dada a eles. Quem está no trono as deu a eles. Faz todo sentido render diante do trono a coroa recebida, a vitória que nós temos em Cristo, e não por nossos esforços e méritos e poder, mas aquilo que nós recebemos em Cristo. Então temos aqui o povo de Deus diante do trono. É o trono que pede, e o trono que deve ser adorado pelo povo de Deus sempre e por toda a criação do Senhor. Permaneça diante do trono. E qual é a adoração dos 24 anciãos? Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Há alguém que se compara a esse trono? Há alguém que se aproxima deste que está no trono em qualidade, em poder, em glória? Todas as coisas criaste, por tua vontade elas existem. A igreja de Jesus Cristo está diante do trono, precisa permanecer diante do trono, não pode perder o foco e a visão do trono, ou a igreja vai se abater, vai se sentir derrotada, vai se perder. Deve permanecer diante do trono. Muita coisa vai acontecer pela frente. O livro de Apocalipse fala aos primeiros cristãos e fala a nós também sobre os dramas da história. O mundo ainda conturbado com a presença do mal, enquanto Deus resgata os seus. Mas nós estamos diante desse trono. E aqueles que partem para a presença do Senhor estão já lá com as suas coroas, adorando a Deus. Mas há realização final, quando naquele glorioso dia todos nós lá estaremos, para esta grande adoração real e verdadeira do trono de Deus. Alguém já perguntou o que é que a gente vai fazer no céu? E alguns até acham entediante. Vamos ficar só adorando e cantando assim? Bem, não sabemos o que nós vamos fazer exatamente lá, mas a nossa vida lá será uma adoração perfeita. O que não é aqui. Já imaginou trabalhar adorando Deus de forma perfeitamente? Entrar no lazer adorando a Deus perfeitamente? No céu isso vai acontecer. Nós não estaremos com o coração dividido e contaminado mais. Aquela condição perdida no jardim do Éden é recuperada lá. E lá estaremos nós. E diz o texto, não haverá nem mais dor, nem morte, nem lágrima. Porque a primeira ordem já passou. Agora, deixe-me dizer o seguinte. Chega o fim de semana, o povo corre para cá e para lá. A juventude quer para esta balada, aquela balada. E cada balada tem mais luzes, mais sensação. E a igreja também nessa corrida querer provocar sensação, como se isso fosse alimentar e sustentar a necessidade espiritual dos crentes. Põe luz no palco aí, aquela coisa, põe máquina de fumaça. O povo vai atrás dos shows, das baladas, por exemplo, do esporte. Vai acontecer, né? É a corrida, a Fórmula 1, é a disputa do clássico de futebol, etc. E todo mundo corre para lá. O que nós vamos fazer no céu? Deixe-me dizer o seguinte, no céu ninguém está entediado. Lá não tem baladinha que vem, enche os olhos e passa e deixa um vazio depois. Meu irmão, minha irmã, a presença de Deus há de nos extasiar como nunca soubemos antes. Não haverá ali espaço vazio em nossas vidas, coração, espírito.
a glória da presença de Deus há de nos preencher como nunca conhecemos antes. O céu será um lugar de satisfação plena, porque estaremos diante desse trono glorioso, desse trono soberano e que é adorado para todo sempre. O Senhor, nosso Deus, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criastes todas as coisas e por tua vontade elas existem. Não somente criou, mas se elas continuam existindo, é pela vontade de Deus, porque se não for, cessa tudo imediatamente. Criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas pela tua vontade. Irmão, nunca deixe de permanecer diante do trono, até que cheguemos finalmente de forma presencial diante desse trono na eternidade para todo sempre. Oremos. A Ti toda a glória, Senhor, a nossa pequenez e imperfeição. Nós Te damos glória nesta manhã. Em verdade, Tu és aquele que está verdadeiramente entronizado. E, Senhor, a nossa oração é que no nosso coração o Senhor esteja realmente sempre entronizado. Livra-nos, Senhor, de entronizarmos aquilo que não é a Tua pessoa. Haveremos de caminhar pobres, famintos. Somente o Senhor é aquele que nos preenche. Somente o Senhor é a nossa salvação. Somente o Senhor é a nossa esperança. Pedimos, ó Deus, pela Tua graça, que o Senhor nos mantenha sempre diante do Teu trono. Em tudo o que formos e fizermos. Nas estações da vida. Que sempre o Teu trono seja o alvo da nossa existência. E nós Te louvamos mais uma vez, por esta Tua glória, pelo Teu poder, que é para todos sempre. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém.